Bem-vindos, amigos, a outro Alvorada Cultural. Continuamos levando até vocês entrevistas que gravamos aqui na 32ª Feira do Livro de Brasília. Assistam agora na Alvorada Cultural, onde os protagonistas contam a história. Veja. Esse livro aqui, esse meu filhinho, né, o Cartas a Caroline, é um romance, um drama, né, que conta a história de um escritor, né, ele é um jornalista, na verdade, um poeta, um apaixonado pela vida, é o Edgar Lamonier. Você conhece primeiramente o Edgar, né, nos tempos atuais, e ele encontra com um coveiro, como ele vai visitar todos os dias a sua esposa, Caroline, como ele faz uma promessa para ela, né, até numa brincadeira, mas ele leva como uma promessa séria para toda a vida dele, que ele não casa, ele não tem outra companheira de forma alguma. Depois que a Caroline se vai, ele continua firme e fiel ao que ele disse. Então ele vai ao cemitério todos os dias e lá ele encontra com um sujeitinho que trabalha lá, chamado William, que é um velho como ele, e o William provoca ele a abrir o coração dele e dizer o que aconteceu realmente, contar a história dele e da Caroline, para dizer realmente o que aconteceu entre os dois. E aí o Edgar começa a abrir o coração para ele e a história vem com flash voltando para os anos de 1955, onde tudo começou entre os dois. Aí o leitor tem que ler para entender, né, a história todinha, o enredo todinho. E no final tem uma surpresa para o Edgar e para o leitor. Terceiro livro, né, Raik? Esse é o terceiro livro. E novos projetos, o que vem por aí? Então, projetos vêm por aí. Eu já tenho um projeto agora, um contrato assinado com a editora lá de São Paulo, que chama Young Editorial. Essa é uma editora nova, vai lançar o meu livro Uma Amizade sobre a Neve, que narra realmente uma história, uma fábula, né? Uma fábula. Esse já é uma fábulazinha para jovens, né? Para crianças. E esse livro, ele é um livro importante também para mim, que eu até não queria lançar, mas ele era importante porque eu queria deixar ele guardado. Mas a minha mulher, a Suelen, ela ficou no meu pé, Raik, manda esse livro para alguma editora, manda esse livro, ele é tão bonito, a história é tão fascinante, porque é um livro que trata sobre amizade, né? Amizade, que relata uma amizade importante, que é a amizade entre o homem e o animal, o homem e o bicho. Então, ela falou isso comigo, eu falei, beleza, eu vou lançar. É fora da minha linha que eu quero seguir, que é o romance, o drama, né? O sentimental mesmo. Mas eu vou lançar por você, é o que eu não faço por você. Ah, que legal! Esse será o meu próximo trabalho. Já tem um que eu estou revisando agora, que é um romance, um drama, que esse drama, ele se trata de abuso, né? É um tema mais pesado, que é uma moça que sai de Minas e vai para São Paulo trabalhar em uma cidade, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, lá em Osasco. Então, essa menina, ela sofre nas mãos de um sujeito, um médico rancoroso, que mora num apartamento com a mulher, e aí eles aproveitam da menina. Então, ele acha que ela é um bichinho do mato, mas ela não é um bichinho do mato, ela mostra que ela tem uma posição dura e que ela é uma pessoa séria. E ela encontra com um herói chamado Maurício. Esse Maurício, ele é um psicólogo totalmente frustrado que dá aula em faculdade. E ele vai mudar a vida dessa menina e ela vai devolver o sorriso para ele. E aí tem todo o desenvolver da história, né? Que boa história. Essa história, ela se chama Pra Hoje Respire. Essa história que eu tenho, eu vou contar, foi até engraçado, porque eu queria ser escritor, né? E na sexta série eu perguntei para minha professora, a Kênia, Kênia, como é que eu faço para ser escritor? E ela falou, vai, escreva. Escritor escreve, não tem curso, não tem nada. Escritor escreve, escritor fala o que sente. Escritor, ele grita o que o seu coração está dizendo. E aí, ela falou isso comigo, eu falei, tudo bem, eu vou ser escritor. E foi a minha professora Kênia que me deu esse privilégio, né? Que legal! Ele me ensinou o que era ser um escritor. O escritor, ele diz o que está escrito no seu coração. Ele fala para as pessoas, ele grita para as pessoas o que está lá dentro de si. Que boa história! Vem cá, você mora onde? Eu moro em Minas Gerais, atualmente eu moro na cidade de Paracatu, mas eu nasci em João Pinheiro, fui criado em Brasilândia de Minas, que fica a 100 quilômetros, que é uma cidadezinha linda, maravilhosa, que é onde que me deu todas as inspirações que eu tenho para escrever, né?
É uma cidade linda, quem puder conhecer vai se apaixonar. Mas não é a primeira vez que você vem a Brasília. Vou contar que é a primeira vez que eu venho a Brasília. É mesmo? Eu tô tirando a minha... E aí, decepcionado? Tá feliz? Tô apaixonado com Brasília. Eu falei com o meu amigo Daniel Bastos, que estou hospedado na casa dele. Falei com ele o seguinte: meu amigo, quando eu começar a vir direto para Brasília, eu vou trazer as minhas trouxas para cá. Eu vou me mudar para Brasília. Tanto que a cidade é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, aqui a feira, o quanto que as pessoas me receberam tão bem, até na palestra, nossa, foi lindo. Eu só tenho a agradecer. Me conta como que foi tua palestra. A minha palestra, ela foi uma palestra que eu tremi muito na base quando eu vi as pessoas, né? Foi a primeira vez? Não foi. Essa é uma palestra que eu dou em escolas. E foi até estranho, porque quando tinha poucas pessoas, não tinha chegado todo mundo, eu estava com vergonha. Aí quando juntou uma multidão, aí eu comecei a soltar franga, eu comecei a falar, eu comecei a dizer aquilo que realmente estava dentro de mim, né? Então foi espetacular, foi mágico. Que bom. Uma feira tá ótima, né? Oportunidade boa da gente encontrar tanta gente que está produzindo, né? Dar uma olhada nas produções diferenciadas que a gente tem aí no nosso país. É muito importante, né? Esse espaço de troca entre os leitores, entre os autores também. Você está fazendo muita escola, tá, como sempre. Você gosta de andar no meio da molecada? Como que é essa troca de energia com eles? Gosto muito. Eu fui uma estudante muito feliz com a escola. Então, para mim, assim, estar no espaço da escola é sempre pensar no futuro, né? Pensar nas coisas que a gente tem que plantar, que a gente tem que estar lá na base, né? Não dá para falar só para as elites e deixar de lado o nosso povo, né? Que é a nossa raiz. Então eu acho muito importante estar nesses espaços, em todos os espaços, né? Mas com um carinho muito especial pelos estudantes. Você tem sido uma militante negra histórica. Você está vendo correr risco algumas conquistas que as minorias têm tido nos últimos tempos? Com certeza, né? Nós estamos realmente ameaçados com várias questões que haviam avançado, né? E que estão passando por um momento de retrocesso, né? Esse discurso do ódio, a questão da intolerância religiosa, mesmo o nosso espaço, né? Que foi conquistado com muita dificuldade nas universidades. E quando a gente fala minoria, é no sentido do poder, né? Porque nós somos mais de 50% da população. E é só dar uma olhada na feira para ver quantos autores e autoras negros a gente tem na programação, né? E, então, assim, a questão da militância, ela se impõe, né? Devido ao critério de exceção, né? Que a gente acaba ocupando sempre ser a única negra, o único negro nesses espaços, né? Olha, vem por aí uma peça de teatro que eu vou publicar, que está comemorando 18 anos da sua estreia. Então vou lançar o livro com essa peça e, em paralelo, fazer também a apresentação do espetáculo. É uma editora lá do Rio de Janeiro, a gente está montando o projeto. Também vem mais um livro de contos, deve ser lançado, esses dois devem ser lançados ainda esse ano. No ano que vem já tem um livro de poesia aí sendo gestado. E o meu primeiro infantil, né, que eu tô assim com maior... Esse é o que está demorando mais, porque eu acho que é um setor assim de muito carinho, né? Não que os outros não sejam, mas... Por que um livro infantil a esta altura da tua vida? O que te levou a isso? Olha, porque eu acho que as crianças negras, elas são muito discriminadas ainda, né? E falta muita referência para a menina negra que quer ser princesa, que quer ter uma relação legal com o seu cabelo, né? Que quer reagir diante do bullying que as crianças sofrem nas escolas. Então eu acho que tem que ter diversidade, né? Na escola, tem que ter essa diversidade. Então eu acho que esse livro infantil, ele é necessário, né? Para ocupar essa lacuna. E eu tenho 2 filhos também pequenos e fico observando bastante essa questão da formação da autoestima, da identidade, né? Tem que ter referências, né? Senão fica complicado. Olha, meu mestre, meu pai, porque realmente pode falar do mestre e da mestra, né? Então seria o meu pai e minha mãe, porque eles desde a infância, eles foram pessoas muito sábias, né? No sentido da vida, da comunidade, e eles me incentivaram muito a começar a ler muito cedo, né? E tinham esse hábito da leitura, porque eu acho que não é só botar um livro em cima da mesa e falar, filho, leia, né? Mas o fato de ter visto meu pai lendo enquanto eu crescia, para mim foi uma influência muito importante. Seguro. E o meu livro é tão
difícil falar, porque são tantos livros, né, que a gente fica assim ao longo da nossa vida, mas eu quero falar do Pequeno Príncipe, que é um livro que me marcou na infância. Minha mãe me disse que eu deveria ler esse livro cada vez que mudasse, que eu sentisse que estava numa fase diferente da minha vida, que eu devia voltar a ler esse livro. Faz sentido. Então, eu acho um livro muito filosófico, assim, tão profundo, né? Que aquela mensagem parece tão simples, mas eu acho que ela é de uma profundidade imensa no sentido da existência, né? É verdade, é verdade. Esse livro, muita dificuldade, mas eu trago comigo, dificuldade que eu digo de escolher, né? Porque são tantos livros, mas esse livro realmente tem me acompanhado. Eu tenho fanpage no Facebook, Cristiane Sobral Artista. Estou também nas redes sociais como Cristiane Sobral e tenho o meu blog www.cristianesobral.blogspot.com.br. Se vocês quiserem adquirir os livros, a gente manda para todo o país e é só mandar uma mensagem que a gente entra em contato com vocês. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura! Na 32ª Feira do Livro, estamos com o escritor Raul de Taunay, que está com 2 obras aqui, O Andarilho de Malabo e O Andarilho de Malabo, o Azul e o Vermelho. Crônicas e poesia. Isso é poesia e isso é crônica. Fale desses filhotes, Raul. E claro, esos filhotes nasceram É português, doutor, tá? Nasceram na Guiné Equatorial, Olha só. na capital Malabo, na ilha de Quioto, que é uma ilha onde se situa essa capital colonial e que é embaixo de um grande vulcão que foi muito ativo e que criou uma série de ilhas que constituem hoje esse país. Eu fiz muitas missões pela África, dentre as quais em Malabo, mas eu comecei a escrever essas crônicas, essas anotações, como se fosse um diário de bordo, e aos poucos foram tomando corpo. E a poesia paralela veio naturalmente, porque eu escrevo praticamente todo dia um poema por dia há muitos anos. Eu já tenho, meu primeiro livro eu lancei em Londres com 16 anos, e lancei livros no Rio de Janeiro, também em Brasília, e em outros lugares que eu tive pelo mundo. Afinal, eu já sou diplomata há muitos anos e tenho, mas nunca me dediquei muito às minhas obras. Eu escrevia mais, guardava-as dentro do computador. Somente agora, mais recentemente, nesses últimos tempos, é que eu tenho começado a ser convidado e começado a ser, de certa forma, até descoberto por certas organizações ligadas à literatura. Que legal! E agora consegui um editor que é meu amigo, que é o Jorge Viveiro de Castro, que é o tradicional do Rio, né? É, das 7 letras. E o meu primeiro romance, o meu segundo romance, que se chama Meu Brasil Angolano, foi editado na Record pelo Sérgio Machado, que o querido amigo meu que acabou de nos deixar, acabou de falecer no Rio, editor-presidente da grande companhia Record de livros. Então eu estou aqui, você está me pegando praticamente no trânsito em que eu estou indo. Acabei de ser designado para ser o próximo embaixador do Brasil na República do Congo e junto também à República Centro-Africana, que são 2 ex-colônias francesas. Que legal. Levarei um pouco a minha literatura, o meu amor pelo nosso continente querido, sul-americano, e também vou tentar organizar lá cafés literários para divulgar nossa obra, nossas letras, autores brasileiros, autores outros latino-americanos. Eu sempre me junto muito com os embaixadores do nosso continente. Com os hermanos. Da união nasce da força. Seguramente. Então a gente procura sempre, com muita humildade, com muita dedicação,
com muita tranquilidade, né? Porque diplomacia, sobretudo, é fraternidade e tranquilidade, né? Sobretudo entre os povos. Se a gente dramatiza, não é mais diplomacia. Se a gente Por falar nisso, você que é diplomata, e essa onda de intolerância que assola estes tempos, você está preocupado, tem medo disso? A Olimpíada, você acha que vai correr tudo bem? Me dê um panorama do que você pensa do momento político e social atual. Sim, eu acho que o Brasil está procurando o seu caminho, onde ele correr, ele está tentando correr com as próprias pernas. Eu acho que o mundo está muito histérico. Está histérico o mundo? Está muito histérico, porque todos nós sabemos que se existe uma reação terrorista no mundo, ela existe também em função de problemas que foram levados a esses países do norte da África e do Oriente Médio. Então, se a gente abaixar o fogo de um lado, abaixa o fogo do outro também. O choque de retorno, ele vem sempre proporcional. Então, a melhor coisa a fazer para diminuir esse clima de incerteza e de terrorismo, digamos, é, sobretudo, começar a fazer uma política internacional mais pacífica. De tolerância, né? De tolerância, claro. Porque ninguém quer a guerra. Eu tive 2 vezes na Líbia, vi o Trípoli bombardeado, e eu sei que nenhum daqueles que estavam a favor ou contra o Gaddafi queriam os resultados do que aconteceu. O desfecho que acabou tendo. O desfecho que acabou. Então a gente tem que fazer um esforço de pacificação do mundo, né? Acabar com os grandes interesses, não acabar, mas que os grandes interesses das armas, os grandes interesses das indústrias farmacêuticas, os grandes interesses se tornem um pouco mais disseminadores de paz e não somente de convulsões comerciais e militares. Eu tenho muitos, eu tenho a literatura francesa, a espanhola e a inglesa como mestres, porque eu fui filho de diplomata, fui criado a vida inteira em escolas francesas, liceu francês, escolas inglesas e em escolas sul-americanas. Eu morei na Argentina, morei no México, morei no Peru, morei na Espanha, morei na Catalunha, parlo catalá, esta coisa, um pouco, enfim. Então, eu tenho os latinos muito dentro de mim, mas sem esquecer também dos anglo-saxões. Todos eles, eu ainda gosto muito dos grandes clássicos. Cervantes para mim é uma maravilha. Uma grande reserva, né? O Victor Hugo, não houve um escritor mais completo e mais cheio, mais recheado que o Victor Hugo. Esse não perde nunca a atualidade, não né? Não perde nunca a atualidade. As misérias humanas se repetem. E os grandes atuais, o Vargas Llosa, os mexicanos extraordinários, os brasileiros, Jorge Amado. O Brasil está esquecendo o Jorge Amado. O Jorge Amado é saboroso. São livros saborosíssimos que explicam e que transcendem tão perfeitamente o espírito e o sabor das coisas brasileiras. E tantos outros argentinos, quantos bons autores. Não há um livro preferido. Até eu estou indo para o Congo agora, eu posso me lembrar do Edgar Rice Burroughs, que escreveu o inesquecível e grande livro chamado Tarzan dos Macacos. Nossa, que é um grande livro, como livro. Ele é um grande livro. Sim. Depois virou coisa, mas tem profundidade. É que nem Henri Charrière, que foi um prisioneiro na Ilha do Diabo, mas era um grande escritor. Escreveu Papillon, que é um tijolo desse tamanho, que é um livro inesquecível. Uma obra de arte. Uma obra. Sim. E, no entanto, era um homem semi-analfabeto, digamos. Mas ele tinha o dom do contador de história. Isso é que é importante. Eu acho que o mestre é o contador de história. O mestre tem que encher a cabeça das crianças de histórias, de coisas boas, para que o mundo tenha um sentido positivo e bom. Não pode deixar a formação da criança apenas na mão de joguinhos eletrônicos e de programas eletrônicos ou de televisão, porque é uma coisa muito impessoal. Tem que haver o contato humano, porque senão daqui a pouco estamos todos almoçando e jantando sozinhos diante da televisão. Nós temos que jantar, gostar de jantar
em conjunto, companhia, gostar claro. de ter companhias, gostar de ir para festas, para namorar. Hoje em dia o pessoal namora Por WhatsApp. por celular. Quer dizer, onde é que está isso? Quer dizer, vamos resgatar. Eu acho que o livro, o papel, cada um, não existe melhor ou pior autor. Existe um sujeito que gosta ou não gosta dos outros, que gosta ou não gosta de conversar, que tem carinho. Eu jamais você vai me ver criticando um autor porque eu o sinto inferior ou superior a mim. Isso daí não entra na minha cabeça. Você tem que sempre estimular aquele que gosta de contar uma história, porque a história é aquilo que a gente leva para a tumba. São as nossas histórias, são elas que fortalecem a nossa futura bergamassa humana que está sempre sendo espalhada entre aqueles que estão ao nosso lado, né?